Fala galera, boa tarde. Vou deixar agora, pessoal, algumas análises que eu fiz. Deu 5 jogos, né? De hoje à tarde. São jogos pontuais, muito bem estudados, né? Mas nunca é 100% garantido, né? Como nenhuma apostas esportivas. O primeiro jogo que eu selecionei é o jogo da Liga Alemã, RB Leipzig contra Hoffenheim. Nesse jogo, pela classificação, RB Leipzig está em quarto lugar e o Hoffenheim está em oitavo lugar. O que é que eu posso olhar aqui por essa análise? São clubes que tem um exemplo aqui, o Leipzig tem um bom ataque, né? E uma defesa muito boa, consistente, né? Uma defesa que toma poucos gols. Em contrapartida, o Hoffenheim é um time também que tem um bom ataque, fez 44 gols e tomou 32, mas tem uma defesa um pouco vazada. Pelas minhas análises aqui, nesse jogo, eu coloquei, vendo aqui os últimos jogos entre eles, que o Leipzig em casa, apenas uma derrota. Já o Hoffenheim, também apenas uma derrota. Nos confrontos entre eles, percebe-se aqui, em casa, o Leipzig ganhou 2 jogos, né? Em casa, jogando em casa. Perdeu uma de 5-2. E eu percebo aqui, pela minha cotação aqui, que é um jogo muito over 1,5, né? De 5 jogos, saíram gols em todos os jogos. E o que eu posso, vendo aqui nesse jogo, o que eu sugiro aqui é um lay, né? Lay correct score 0-1. Este jogo não vai acabar 0-1 por Hoffenheim, então um lay aqui. A minha segunda entrada aqui é uma aposta de valor, já que o Hoffenheim está pagando 4,20 pela Bet365. Talvez essa cotação muda. Então aqui vamos lá. Primeira análise. Hoffenheim empate. Um BTS nesse jogo acima de 2,5. E o Leipzig vai marcar primeiro. Vai ser o primeiro time a marcar. Essa é a minha primeira análise para esse jogo. Agora, pessoal, vamos para o jogo do Real Sociedad e Girona. Girona e Real Sociedad. Classificação. Real Sociedad é um time muito over. Ele fez 30 gols e tomou 25. O Girona, 25 e tomou 34. Jogo over. Esse jogo aqui não acaba 1-1. Então, lei contra 1-0. Lei 1-0 nesse jogo aqui, no LCS. Lei 1-0. Jogando em casa, o Girona, olhando aqui, ó, 3 derrotas e 2 empates. O Real Sociedad vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Justamente foi em 2018, tomou de 1-0. Mas os jogos aqui, entre eles, pode olhar que o lei 1-0 aconteceu uma vez aqui, que foi em 2010. O Girona ganhou de 1-0, né? Então hoje eu garanto que esse jogo, o lei 1-0 para esse jogo. As minha segunda análise é Real Sociedade ganha com empate, uma hipótese dupla. O Real Sociedade marca primeiro. E o jogo é BTS e acima de 2,5. Pode colocar uma unidade em cada análise dessa aí. O segundo jogo, o terceiro jogo, é da Liga Alemã Regional Norte. Wolfsburg 2 contra Hamburg 2. Nesse jogo, vamos pela minha análise, vitória do Hamburg 2,
BTS nesse jogo. BTS. Over 2,5. E o time de fora marca primeiro. Vai ser o primeiro a marcar. Analisando aqui o Wolfsburg em casa, ele vem numa constância muito grande. 5 vitórias e um empate. Por que é que eu tô indo no Wolfsburg aqui? Porque eu lancei esse Wolfsburg no valor esperado e encontrei um valor EV, um valor esperado positivo para o Wolfsburg. Se verificarmos aqui, nos últimos jogos, percebe-se que Wolfsburg teve 1, 2, 3, 4. Jogando fora, jogando em casa, o Wolfsburg ganhou desse jogo. Mas, né, o Hamburgo não ficou atrás. Então, olhando aqui assusta um pouco, né? Que é a vitória do Wolfsburg. Mas essa odd, eu não vejo uma odd de EV. Eu vejo uma odd de EV aqui. Então nesse jogo, eu botei Wolfsburg fora. Um valor esperado. BTS, ambos marcam. Acima de 2,5. E o Hamburgo marca primeiro. Nesse jogo, eu vou lei 1-0 nesse jogo. O quarto jogo é da Superliga Argentina, Aldosivi. Uma ressalva aqui para o time do Aldosivi. Esse Aldosivi eu sigo ele também uns 2 anos. Em 300% dos jogos do Aldosivi, 300% sai acima de 1,5. É uma análise minha que eu venho acompanhando muito esse jogo. Nesse jogo, jogando em casa, 2 derrotas, 2 vitórias e empate. Pode ver que os jogos deles aqui, 3-0, 1-0, 1-1. O Gimnasia também, jogando fora, mal. Na classificação, Aldosivi 10º e o Gimnasia 22º. Fez 15 e tomou 28. Olha a consistência do jogo. O time do Aldosivi fez 17 e tomou 19. Ou seja, tem uma defesa muito boa, mas também toma muito gols. Mas se você olhar a relação de gols com gol sofrido e gol marcado, ele fica neutro. Já o Gimnasta não. Então, o que é que eu posso falar aqui nesse jogo? Nesse jogo, eu fui aqui. Casa, vitória do Aldosivi. Ambos marcam. Valor esperado EV. Abaixo de 3,5, over 1,5 e Aldosivi marca primeiro. Nesse jogo, o lei 0-1 por Gimnasia. Lei 0-1. Apesar que esse lei 0-1 aconteceu em 2 ocasiões, né? Mas eu garanto que esse lei 0-1 vai ser green. O próximo jogo é Newell's Boys contra São Martín de San Juan. Nesse jogo, pela classificação, 16º Newell's Boys, tomou 16, fez 14. Fez 16, tomou 14. São Martín fez 19, tomou 26. Ou seja, defesa boa, time defensivo bom, Newell's Boys, contra a defesa ruim do São Martín de San Juan. Jogando em casa, percebe-se que foram 3 empates nos últimos jogos, uma vitória e uma derrota. São Martín jogando fora, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Jogos entre eles, percebe-se aqui, ó, que o Lei 0-1 contra o São Martín, Lei 0-1 nesse jogo aqui, ó. É um Lei 0-1. Pode ir seguro que bate esse Lei 0-1. Mas para esse jogo, vamos lá, as minhas análises. Vitória do Newell's Boys. O jogo abaixo de 2,5. Ambos não marcam. E o primeiro time a marcar será o time da casa, Newell's Boys. Próximo jogo, Bolívia. San José
contra The Strongest. Nesse jogo é o quarto lugar contra o nono lugar. Defesa muito boa, ataque ruim. Aqui, ataque faz muito gol e também toma. Então é um jogo que é acima de 2,5, né? Deixa eu analisar aqui o Lei. O Lei 1-0. Lei 1-0 aqui é garantido, né? São José em casa aí. Ele vem de 4 empates e 1 vitória. E o The Strong tá um pouco ruim. Vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No jogo entre ele, percebe-se que esse Lei 1-0 tá muito bom, viu? Muito bom. Mas vamos lá. A minha análise foi: vitória do São José, jogando em casa. Encontrei um valor EV, valor positivo aqui, valor esperado. Acima de 2,5. Primeiro time a marcar será o The Strongest. O Lei 1-0. E o over 2,5 para esse jogo. Beleza? Aqui, Grêmio contra o Veracruz. Já vou deixar logo um Lei aqui nesse jogo. É o Lei 0-1. Pode ir que é garantido aqui. Primeira análise, vitória do Grêmio. O Grêmio está muito bem no campeonato. É o time que fez 21 gols, tomou apenas 1. Contra o time que está em 12º. Fez 5 gols, tomou 9. Uma defesa muito vazada, né? Mas para esse jogo aqui, ó, Grêmio, só vitórias. E o Veranópolis, só derrota. Eu encontrei aqui, pela odd, um valor de EV, um valor esperado, positivo, no BTS. O BTS nesse jogo aqui, mesmo o Grêmio jogando em casa, o valor EV me deu um valor esperado. O BTS aqui, ó, 2,62. Pessoal, esse jogo aqui sairá um BTS, mesmo o Grêmio jogando em casa, né? Agora vamos lá. Vitória do Grêmio em casa. Jogo acima de 2,5. Primeiro time a marcar é o time da casa e o Lei 0-1. Beleza, pessoal? Pessoal, eu queria só deixar uma ressalva. Esse jogo, após estudar, eu tinha feito ontem à noite, esqueci de botar, mas vou botar aqui, né, para vocês verem que as minhas análises tá batendo. Esse jogo aqui, ó, do Egito, né? Verificando aqui as minhas análises no meu caderno. Nesse jogo, a minha análise foi fora o empate, abaixo de 2,5 e o time de fora marca primeiro. Ou seja, pessoal, teve 3 greens nesse jogo. Estou botando aqui só para a galera ver. Entendeu? E foi um Lei também 0-1. Então, pessoal, a minha análise está batendo certinho, viu? Os 3 últimos jogos para hoje, pessoal. Vamos lá. O primeiro jogo, os 3 últimos jogos são Lens, que é da França, Liga 2. Aqui é o time da casa, está em quinto. E em 10º o Nortó. Percebe isso aqui, ó. O Lens fez 33, tomou 19. O Nortó fez 26, tomou 24. Ou seja, defesa boa, ataque bom e defesa ruim. Nesse jogo aqui, pessoal, apesar de que os últimos jogos dele foram tudo over 2,5, eu vi um valor under nesse jogo. Ó, em casa 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Fora, só derrota. Percebe-se que em casa ele fez, em 5 jogos, em 3 oportunidades ele marcou um gol. Jogos entre ele foi tudo over
2,5 e BTS. Nesse jogo eu encontrei um valor EV de ambos não marcam nesse jogo. Vitória da casa, vitória do Lens. O Lens marca primeiro e um under 2,5. Nesse jogo aqui, lei 0-1. Beleza, pessoal? O próximo jogo é Nottingham contra Derby. É um jogo da segunda divisão da Inglaterra. É o sétimo colocado contra o nono colocado. São times muito over nesse jogo na competição. Nottingham em casa, 2 derrotas, 3 vitórias. Derby jogando fora, apenas 1 derrota. Nesse jogo aqui, pessoal, eu escolhi BTS, ambos marcam. Abaixo de 2,5. O time da casa ganha e o time de fora marca primeiro. Nesse jogo, lei 0-1. E o último jogo de hoje é um jogo, deixe-me ver aqui, pessoal, da Inglaterra, Nacional Sul. Vamos lá, pessoal. Na classificação, é o quarto colocado contra o oitavo colocado. O oitavo colocado jogando em casa. O oitavo colocado em casa vem mal. Ele vem de 3 empates, 1 vitória e 2 derrotas. O time de fora jogando 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time de casa está ao contrário. Ele vem mais derrotas do que vitórias. Então, pessoal, olhando aqui os últimos 5 jogos entre eles, percebe que são equipes equiparadas, né? Deixa eu ver aqui gols. Jogando em casa, o Bellicari, ele está em 8º, em 9º. Jogando fora, o Bellicari também está bem. Então, pessoal, nesse jogo aqui, eu escolhi BTS, ambos marcam. Vitória da casa, acima de 2,5 e o time da casa marca primeiro. E o lei 0-1. Beleza, pessoal? Esse vídeo aí, pessoal, tem o objetivo a galera ver a melhor escolha, fazer as suas entradas individuais, né? Eu espero que hoje seja um dia bom. Apesar que eu tenho várias análises aqui para hoje, muitas, mas eu resolvi fazer essa aí para a galera do canal curtir, compartilhar, deixa o joinha, gostei, faz um comentário, é muito importante para mim e para o crescimento do canal. Beleza, pessoal? Valeu e vamos aos greens.